Fala galera, mais um episódio do nosso podcast entrevistando empresários incríveis do food service e hoje eu tô com um amigo querido, mentorado, sou cliente da loja dele, assíduo, Giovanni Stivanelli, um dos caras mais legais dessa cidade. Muito feliz de estar você aqui. Pô, que prazer, mano. Tô lisonjeado de estar aqui com você, é uma honra estar aqui. Você sabe que você é uma das minhas referências. Boa, muito feliz, me sinto honrado de te entrevistar. E Giovanni é proprietário do Estiva Parrilha Burger, então hamburguinho no carvão, cara, campeão, diferenciado, atualmente só delivery, então você pode pedir no iFood 99. Dá pra retirar também lá. Dá pra retirar, é isso, e estamos com um projetinho pra abrir salão, Sim, pra você poder comer ele do lado da churrasqueira. Putz, delícia, hein? Cara, Gil, conta um pouco da sua história, se apresenta pra galera, como você começou, como que foi antes do Estiva, quero ouvir um pouco. Eu acho que eu nem eu conheço antes do Estiva, conheço pouco, Então vamos lá. Bom, sou o Giovanni, tenho 28 anos, nascido e criado em Campinas, filho do João, filho da Cláudia, que é a minha braço direito lá na Estiva Burger. Vamos lá, minha história começa com... sempre tive vontade de trabalhar, trabalhei com meu pai, ele tem empresa de material para solda aqui em Campinas, então eu trabalhei com ele uma época, saí do ensino médio e fui trabalhar com ele, achando que seria aquilo que eu queria. Como meu pai já tem a empresa faz 45 anos, eu falei, é uma empresa consolidada, vamos ver como vai ser a sucessão. Mas aí, no caso, trabalhei uma época lá, não me adaptei muito ao estilo de trabalho, ao jeito de trabalho, a rotina não me pegava muito. Saí, e aí eu também, foi uma época que tem uma passagem na minha vida que eu acho muito forte também, que foi uma época que eu não me cuidava, não me exercitava, não fazia nada. Então, eu com 20 anos, mais ou menos, eu fui fazer um teste de esteira para fazer exame de rotina, parecia que eu estava inapto a fazer atividade física. Caramba! Por causa do coração, tudo. Eu falei, meu, com quantos anos isso? 20 anos. 20 anos, eu não me cuidava, bebia pra caramba, comia tudo errado. E aí eu falei, meu, preciso mudar isso. Aí a minha rotina daquela época eu não conseguia conciliar exercício físico, porque eu entrava às 7 na empresa, saía às 5, das 5 às 6 eu era o tempo de eu tomar banho e ir pra faculdade. Você estudou o quê? Eu fiz um ano na PUC, administração, mas eu sou formado na FATEC em gestão empresarial. Legal. Aí eu falei, pô, vou procurar um estágio, porque aí eu reduzo a carga horária do trabalho e consigo fazer um pouco me cuidar melhor, né? Saí da empresa do meu pai, fui atrás do estágio. Eu consegui um estágio num órgão da prefeitura aqui, trabalhava 6 horas por dia e eu tinha a manhã inteira. Eu entrava às 11 da manhã no estágio. Aí tinha a manhã inteira para eu conseguir fazer exercício. Comecei a fazer exercício e na época eu tava pesando mais de 120 quilos. Caramba, não consigo imaginar, mano. Doideira, depois eu te mostro a foto. Tá. Aí eu acho que eu já te conheci fitness. Foi nessa época então já. Não consigo imaginar. E aí eu consegui me cuidar, emagrecer. Aí, né, nesse meio tempo, a gente entrou na pandemia e eu comecei a... ficava em casa, eu estava trabalhando no estágio ainda, mas eu ficava em casa, home office. E não tinha muito o que fazer na pandemia. Então eu pegava, entrava no YouTube, ficava testando receita. E só podia ir no mercado, e saía no mercado, ia no mercado, comprava as coisas, chegava em casa e ficava testando receita. Testando várias coisas. Fazia bolo, fazia churrasco. Gostava bastante de fazer churrasco, até por isso que é na parrilha. Mas tinha churrasqueira em casa? Tinha churrasqueira normal, não parrilha. E aí eu gostava de fazer costela, inventava um monte de coisa para fazer. Aí teve um dia que eu peguei um vídeo do Netão, do Netão Bom Bife, e ele ensinando a fazer burger, fazer blend em casa, essas coisas. E falei, eu vou testar fazer hambúrguer em casa, fazer na churrasqueira. Fiz, aí eu postei no Instagram, no Story. Aí um amigo meu falou, putz, mó vontade de comer e tal. Aí como a gente tava na pandemia, não podia sair muito, eu falei, vamos, quando liberar um pouquinho, a gente combina de fazer aí na sua casa e tal. Fizemos pra cá, aí depois de um tempo liberou, a gente foi matutando a ideia de fazer e tal. Aí quando eu cheguei pra fazer na casa dele, ele falou, pô, a gente precisa fazer isso aqui pra vender, o meu amigo Bruno. Aí a gente pegou e organizou
uma hamburgada, então eu chamava hamburgada do Gi. Aí a gente fez uns stories lá, um cardápio, na frente de uma adega de um amigo nosso. Aí quando liberou mais a pandemia, aí a gente marcou, falou assim, vamos fazer num sábado. A gente abriu as vendas na semana, pegou as encomendas na semana, chegou no sábado e a gente conseguiu vender, na primeira foi acho que uns 30 hambúrgueres. Que ano foi isso? Foi 2020. Bem no meio da pandemia. Bem no meio da pandemia. 2020. Aí, como a gente pegou e fez o esquema do pessoal ir lá, só retirar o hambúrguer, porque não podia ficar aglomeração, essas coisas, né? Aí a gente pegou, preparava, a pessoa chegava, marcava o horário que ia pegar o hambúrguer, a gente deixava pronto, pegava e retirava. Foi tipo um drive-thru, assim. E era numa pracinha, na frente dessa adega. Aí a gente fez num mês, era em outubro, a gente fez em outubro. Aí no outro mês a gente falou assim, vamos fazer uma por mês. E a gente, os dois trabalhavam, a gente não dependia disso, não dependia nada disso, a gente fazia por hobby mesmo. Aí a gente fez em novembro aí a gente já dobrou, a gente já tinha vendido 30, a gente já vendeu 60 já. Aí foi quando eu comecei a vislumbrar uma oportunidade de negócio. E eu estava cumprindo o meu contrato do estágio ainda. Aí a gente fez 3 dessas. A gente fez outubro, novembro e dezembro a gente decidiu de um dia para outro fazer e ainda assim a gente vendeu 40. Caramba. A gente não pegou as encomendas na semana, foi da sexta para o sábado, a gente conseguiu vender 40. E aí eu comecei a vislumbrar uma oportunidade de negócio Isso nisso. na churrasqueira de casa. Na churrasqueira, a gente uma churrasqueirinha portátil, assim, que a gente tipo de espeto, assim. Tipo de espeto. E a gente colocou na pracinha, preparava, colocou aquelas mesas de bar, de ferro, preparava lá tudo, eu guardava os hambúrgueres na geladeira lá da adega, ia pegando conforme ia chegando o pessoal, preparava e mandava. Caramba. E aí eu comecei, o meu contrato do estágio terminou em fevereiro de 2021, e aí eu comecei a estudar o mercado, comecei a estudar bastante, até fiz um plano de negócio, modelo de negócio, um Canva, com a ajuda do meu consultor, que eu tenho até hoje, que é o meu consultor financeiro, o Carlos. Fui desenhando o negócio do jeito que eu gostaria que fosse, mas é aquele negócio, quando a gente desenha no papel uma coisa, na prática é totalmente outra, né? Aí eu fiquei 4 meses fazendo isso, e em 11 de junho de 2021 eu inaugurei. Aí eu inaugurei a princípio só take away. Então a pessoa fazia o pedido, a gente preparava e mandava. No primeiro final de semana, e eu abria, a princípio foi um teste de sexta, sábado e domingo. A princípio foi isso, aí a pessoa chegava, pedia, a gente preparava e a pessoa levava ou comia no carro, tal, como não estava liberado ainda. E foi isso. Aí o primeiro final de semana bombou, foi muito bom, porque foi muito amigo, família, assim e tal. E aí a gente vai, segunda semana também, o pessoal começa a repetir, gostou bastante. Aí já na terceira semana você já começa a ver um movimento diferente, porque o pessoal não vai comer toda semana mesmo. Toda semana a mesma coisa. E foi aí que eu comecei a ver para colocar delivery, né? Então eu já tinha a plataforma que a gente utilizava, que já possibilitava a gente fazer entrega, mas ainda não tinha acionado, só tinha deixado a retirada. E aí comecei a ir atrás de motoboy. Inclusive, o primeiro motoboy que trabalhou lá, ele trabalhava numa pizzaria próxima, aí ele saiu e foi trabalhar num japonês. Ele falou, eu não gosto de trabalhar em comida japonesa, não gosto de comida japonesa. Ele falou, me dar 2 semanas que eu tô trabalhando, enquanto isso um outro cara vai no meu lugar, e aí depois das 2 semanas eu começo com você. Eu falei, não, beleza. E aí esse motoboy é uma história foi o primeiro que a pessoa de fora que a gente contratou, assim, né? Entre aspas. E aí ele trabalhava com a gente, e aí teve uma época que ele trabalhou bastante tempo com a gente. E aí teve uma época que ele sofreu um acidente, ele trabalhava numa marmitaria durante o dia, e à noite ele trabalhava com a gente. Aí ele sofreu um acidente, eu achei até engraçado, porque acho que uma das primeiras pessoas que ele avisou fui eu. Sério? Ele mandou mensagem pra mim, pô, caí aqui e tal, tô indo na ambulância no hospital. Falei, putz, e ele dependia bastante do trabalho à noite, ainda não estava tracionado, mas já era uma renda que ele contava, né? E aí eu falei, putz, vou ter que fazer alguma coisa para ajudar ele. Aí a gente pegou e
na época não era a minha irmã ainda que fazia, hoje é a minha irmã. A gente pegou os brownies, aí eu comecei a vender brownie e tudo que a gente vendia de brownie eu passava para Pra ele. ele. Aí o pessoal, teve até uns clientes que engajou na ideia e comprava 10, comprava 15, então ajudou bastante ele nessa época que ele teve que ficar parado por conta do acidente. E aí foi caminhando, aí a gente tem uma informação importante acho que eu pulei, quando a gente começou no delivery, eu não tinha o iFood ainda, eu só tinha a plataforma própria. E foi bom no começo, porque eu já consegui fidelizar os clientes da plataforma, então tem cliente que pede até hoje pelo site por conta dessa época Nessa época. que a gente não tinha outros aplicativos, né? Isso, e nesse momento ainda era só ser sábado e domingo, Isso. e você continuava no estágio. Não, no Não mais. estágio eu já tinha saído em fevereiro. Aham. Foi em fevereiro que eu saí, aí eu trabalhei 4 meses, esses 4 meses para abrir em junho. Aí eu abri em junho, e aí nesse tempo foi acontecendo tudo isso. Foi aí em 2022, em março de 2022, a gente entrou no iFood, aí eu comecei a tracionar mais por conta de estar no aplicativo, né? Antes eu até via o iFood como um vilão, entre aspas, né? De questão de taxa, essas coisas, mas depois a gente aprendeu a trabalhar com o iFood. Depois disso, a gente foi nessa toada. A gente abria sexta, sábado e domingo, depois começou a abrir de quinta e depois de quarta. Aí ficou quarta, domingo. Aí nessa época ainda era só eu e minha mãe na operação. Aí eu ficava na parrilha, minha mãe ficava na montagem e os motoboys que faziam as entregas. Aí começou com um, aí depois a gente foi com dois. E agora a gente já tem 4 motoboys de final de semana e durante a semana a gente mantém 3. E foi isso. Aí a gente foi crescendo, foi tracionando no iFood, foi melhorando e tudo eu estudando e fazendo por conta. Então Sim. eu tinha. Consumia conteúdo no YouTube, no Instagram. Você vê a evolução do seu lanche para agora? Sim, Do que você muito. começou muito? Muito. Nossa, tem até umas fotos que é tenebrosa Também tem. do começo. E aí. Até eu pulei uma parte antes, né? Que quando eu comecei esses 4 meses que eu comecei a estudar o negócio, eu fui. E a gente que produziu nossa parrilha também. Então eu peguei, tem um primo meu que ele tem empresa de material de ferro, de corte e dobra. A gente foi lá, fez o projeto. Seu pai fazia solda? Ele vende o material, só ele não faz a solda. Ah, Aí eu fui um cliente do meu pai, aí um senhorzinho lá. Aí a gente ficou uns 2 meses para terminar essa parrilha. A gente terminou, foi artesanal desde a parrilha. caramba, essa história é legal de contar na internet, hein? Sim, eu tenho umas fotos, eu vou fazer um storytelling aí. Muito massa. E aí a gente montou a parrilha nesses 4 meses aí que eu saí do estágio, até por isso que eu não startei de início, né? É uma das coisas que eu também falo. Hoje eu já sou um pouco mais diferente, já sou mais acionador, já aciono com mais rapidez as coisas, já não deixo querer. Aquela frase, né? Se nasceu perfeito, nasceu tarde, né? Uhum. Então, e aí a gente seguiu, fiz a parrilha, aí a gente inaugurou, fez a inauguração com a parrilha, tudo, e fomos seguindo, fomos crescendo, estudando questão de cardápio, fazendo, entrando em promoção de iFood e tal, mas não tinha um direcionamento certo, né? Fazia meio que testando as coisas, de experiência, e a gente foi criando uma comunidade de amigos também, que o pessoal pedia sempre, pedia toda semana, então os clientes também foram descobrindo a gente foi tanto pelo iFood, tanto pelo nosso cardápio próprio. Aí teve uma época que eu investi em tráfego pago também, aí eu comecei a fazer por conta as campanhas, aí não saía nada, só gastava dinheiro. Aí eu investi no gestor de tráfego, aí começou a tracionar mais, melhorar. Aí depois disso, a gente ficou um bom tempo trabalhando de quarta a domingo nessa toada. Eu na parrilha, minha mãe na montagem. Eu, quando tinha que fazer algum atendimento, eu tinha que parar de fazer a parrilha e ir no atendimento lá no WhatsApp ou uma mensagem que tinha no iFood, no WhatsApp, eu parava e ia lá atender.
e fazendo os dois. E aí eu ficava na parrilha, na fritadeira, minha mãe na montagem, e era essa loucura. E o desenho da nossa cozinha antiga, né, o layout antigo, era muito complexo. Então a parrilha ficava num canto, a geladeira da carne ficava em outro, a montagem ficava no meio, então eu tinha que sair da parrilha e ir pra geladeira, pegar os hambúrguer e voltar pra parrilha. Sim. Nisso eu já perdia só... Nessa andada aí, eu já perdi uns 5 minutos só de andando de um lado para o outro. E aí foi uma época que eu estudei também comecei a estudar essa questão de layout operacional também. Aí depois teve uma época que eu não estava conseguindo mais tracionar tanto o negócio, estava meio empatando ali, daí eu começava a tirar dinheiro, aí começava a faltar, e aí eu peguei e falei... E aí, nesse tempo que você estava só lá, só no Estiva, você não conseguia tirar Prolabore? Não, eu não tinha um Prolabore fixo, não tinha nada, eu comecei, no começo também, quando eu comecei a Estiva, eu comecei com um dinheiro que eu não tinha tirado férias do estágio, aí eu tinha esse dinheiro guardado que eles me pagaram quando eu saí do estágio, e tinha um cartão de crédito e um sonho. Só explicando pra galera que hoje, até hoje, o Estiva é em casa, né? Sim, no então fundo, a Dark é na casa. Você mora lá, né? Sim, no fundo da casa. Então isso contribuiu também, né? De você não pagar aluguel. Essa questão de custo fixo ajudou bastante no começo também. E aí a gente... E aí eu me perdi aqui do que eu tava falando antes. Não, aí você tava no Estiva, aí... Isso. Eu não conseguia fazer as retiradas e tal. Aí o que eu tirava da empresa, da Estiva, às vezes, não que fazia falta, mas eu não tava reinvestindo, né? Não tava conseguindo ter dinheiro para reinvestir. Aí eu peguei e voltei a trabalhar com meu pai uma época. Então tipo assim, você não crescia porque você não investia, mas você não investia porque você não crescia, né? Exato, tava nesse ciclo. Ovo a galinha. E aí eu não tinha se eu não tivesse retirado, eu não tinha o que gastar, e se eu retirasse, eu não tinha com quem reinvestir. E aí ficava nesse ciclo o tempo todo. Eu falei, preciso mudar isso também. Aí foi uma época que eu peguei e conversei com meu pai e falei, vou voltar a trabalhar com você aí um pouco. Aí eu falei, eu não sei quanto tempo eu vou aguentar nessa toada, mas tô disposto a ajudar, precisar aí, e vamos seguindo. Comecei trabalhando lá, e aí a minha rotina começou a ficar puxada de novo. Então, horário comercial lá, segunda a sexta? Segunda a sexta, horário comercial. Aí, de quarta pra frente, abria a noite na hamburgueria. E a produção? A produção eu fazia quando dava. Caramba. Aí, por exemplo, de segunda e terça, que era o dia que eu não tinha hamburgueria, eu fazia a produção para quarta, quinta e sexta. Quarta, quinta e sexta. Ou o que eu fazia também é que como eu saía às 5 lá do trabalho, eu chegava às 5h30 em casa, das 5h30 até as 6h30 hora de abrir, era o tempo que eu tinha para fazer as coisas. Para fazer as coisas. E nisso minha mãe me ajudava bastante também, né? No pré-preparo. Sim. Se fosse fazer tudo sozinho, não dava conta. E aí foi uma época que eu já estava, desde quando eu comecei a treinar, eu não parei, né? Então para eu ajustar os meus treinos, eu tinha que acordar às 5 da manhã, deixava tudo pronto no dia anterior, acordava às 5 horas da manhã, ia para academia, saía da academia, tomava banho, ia para a empresa do meu pai, chegava na empresa, trabalhava até 5 horas, saía das 5 horas e ia abrir a hamburgueria. E aí, nesse meio tempo, tinha que fazer mercado, tinha que buscar o hambúrguer, porque na época a gente não tinha uma demanda tão grande para entrega, então eu passava, às vezes eu ia almoçar em casa, eu tinha que passar para pegar o hambúrguer, deixar o hambúrguer lá e voltar para a empresa. Isso durante quanto tempo, Gil? Você falou que inaugurou junho de 21. Isso aí eu já é em 2023 já. Caramba, então você ficou 2 anos quase... lutando ali, nadando para tentar, e foi nesses 2 anos que aí eu peguei e falei que eu teria que fazer alguma coisa diferente, que aí para ganhar mais e não deixar de reinvestir na empresa. E me conta, você está contando com lembranças muito claras aqui dessa época, né? Sim. Como você conseguiu aguentar 2 anos nessa situação? Como que era o seu sentimento? Qual que era a sua mentalidade? Por que você continuou? Você tinha plano B, não tinha? O que fez você persistir e chegar aqui onde você... Aí a gente vai falar de como você chegou aqui hoje, né? Mas
nesses 2 anos, porque é muito tempo, velho, Sim. pra você aguentar numa situação desfavorável, né? Cara, é que eu sempre acreditei no negócio, sempre acreditei que o negócio ia de uma hora para outra eu conseguiria tracionar ele e ainda continuo acreditando que a gente não está no nosso máximo potencial, que tem muito para crescer ainda. Aham. E era isso que eu sempre consegui persistir e ter consistência de fazer o que tinha que ser feito para até nesses 2 anos. E nesses 2 anos não foram fáceis assim, mas a gente também nunca deixou de pagar ninguém, nunca deixou de atrasar alguma coisa, mas sempre sangrando ali, nunca tendo um lucro ali, Uhum, digamos, uhum. sempre empatando, Sim. sempre nessa toada aí. E aí você acha que a virada a resiliência foi você sempre acreditar. Sim. E também o privilégio ali que você teve de ter poucos custos fixos Com certeza. porque você morar. Isso aí ajudou bastante. É. De não ter esse custo fixo aí, teve bastante impacto de não ter, de ter ajudado também nessa parte financeira. E, mano, e nessa trajetória, teve antes dessa fase bem sucedida que você tá vivendo com o Estiva, teve um dia triste, mano, que você fala, tipo, putz, mano, tô no caminho errado. Ah, quando a gente começou, né, que a gente estava bem no começo, assim, de 2021, até um pouco antes do iFood, eu cheguei a abrir lá e nem vender, né? O único hambúrguer que eu fiz na noite foi acendi a parrilha, tudo, tava empolgado, cheguei para trabalhar. O único hambúrguer que eu fiz na noite foi pro guardinha da rua. Caramba, velho. E aí eu falei, putz, que eu tô fazendo? Mas aí eu tenho um pensamento muito assim, pô, se não tá bom desse jeito, eu tenho que começar a me mexer, mudar e fazer de outra maneira, assim, É isso. correr atrás, não adianta ficar muito, Cara, mas ia acender carvão, imagina. né? Não, a gente tinha preparado tudo, né? Que não é só o carvão, né? Já tinha preparado bacon, já tinha preparado cebola, já tinha deixado tudo no jeito, a carne, a geladeira com a carne lá, tudo, E não vendeu nenhum. não vender nenhum. Caramba, isso é o baque. Não cantar nenhum pedido. E o mais difícil é que eu tava falando no outro episódio com o Lucas do Punch. O mais difícil é que o empreendedor não tem tempo para lamentar, né? No outro dia de No novo. outro dia, No outro dia estamos lá, tem que fazer sim. de novo e vambora. E Né? é aquele negócio também que acho que foi você que repostou do Alfredo, né? Mesmo no dia ruim é fazer de novo, no dia bom também. Manter a Isso. Comemora consistência. rápido e volta. Exato. Não tem jeito. E aí a contrapartida é o dia feliz, velho. Acho que deve ser nos Cara, dias recentes, né? nos dias recentes estão sendo muito bons, de uns 6 meses pra cá que a gente conseguiu estruturar uma equipe, eu não depender de mim, nem da minha mãe no operacional. Eu acho que os melhores dias, assim, foram o primeiro dia quando eu liberei minha mãe do operacional, então ela não tá, ela me ajuda só quando os dias que eu não tô lá. Mas nos restantes dos dias ela não precisa mais se preocupar em fazer pré-preparo, ela fica mais à vontade fazendo as coisas dela. É engraçado você falar da sua mãe, porque quando o Gil, a gente começou a trabalhar junto, a gente sempre pergunta para eles, né, onde você quer chegar, qual que é a sua meta e tal. E aí uma das metas que ele tinha era tirar a mãe da operação. É isso mesmo. E aí eu lembro que foi o dia que ela saiu da escala, foi um dia que a gente celebrou, né? Sim. Putz, conseguimos. Eu acho que dos dias felizes foi esse, e eu acho que o dia mais marcante, assim, que eu tenho a memória foi dia 30 de novembro do ano passado, que eu fui fazer uma prova, uma meia maratona em Sorocaba, e eu saí, foi o primeiro dia que eu saí da operação, que eu não fiquei lá Fazendo alguma função. E aí eu fui dormir em Sorocaba, porque a prova era muito cedo, então para eu sair de casa eu não ia descansar nada, então eu peguei um lugar para dormir lá e saí da operação. Então começou a operação, eu vi que tava rodando tudo certo, tava todo mundo lá trabalhando, tava saindo pedido, eu peguei e falei, tô indo lá e confio em vocês e vai dar tudo certo. Qualquer coisa vocês me avisam. Mas também a primeira vez você vai o caminho inteiro olhando o celular, vendo que tá tudo errado. Pedidos, tá atrasado. Aí você começa, não é nem questão de ir atrasado, às vezes dá uma coisinha que você fala, o cliente mandou uma mensagem, você já vai ver, você já começa a ir atrás mas graças a Deus deu tudo certo e tá dando até hoje. Pô, massa. Foi muito, eu lembro desse dia aí, foi muito feliz. Teve outro dia que eu lembro seu, foi o dia que vocês comemoraram o aniversário do time, né? Que você falou, caramba, do Strogonoff? Foi do Strogonoff. Foi que a gente tá com uma cultura lá de cada funcionário fazer um prato no mês. Então, um dia ele é responsável pela janta.
Então, no primeiro dia, teve um funcionário nosso lá, o Andrei, ele fez estrogonofe, a gente fez uma panelada lá pra gente, os motoboys comem tudo junto lá, e aí a gente pegou, era um dia mais tranquilo, assim, a gente conseguiu juntar todo mundo na mesa pra comer todo mundo junto. Aí um funcionário nosso lá, que ele é menor aprendiz, ele chegou e falou assim, pô, a gente parece uma família comendo na mesa aqui. Olha só, velho. Isso é muito, muito gratificante, Sim, é velho. Tá muito bom. doido. Às vezes a galera não tem isso, né, em Não, casa. ele mesmo não, eu sei que ele não tem isso, e aí a gente poder proporcionar essas coisas pra eles é muito Putz, bom. isso é animal. E um dia engraçado, velho. Um dia que você fala, putz, foi um dia que a gente sentou aqui e começou a rir, não é possível que isso aconteceu. Cara, tem várias, tem pérolas e pérolas, né? Mas tem um motoboy nosso que tá indo trabalhar com a gente, ele é muito engraçado, assim, ele Uhum. pega e começa a gente coloca uma musiquinha lá durante a operação, ele pega e começa a dançar lá, Aham. e aí ele se solta, chama os outros pra dançar com ele, é muito, E ele tá lá, tá, curtindo, na tá vibe. curtindo, e é bom que a gente, acho que uma das coisas principais que a gente consegue manter lá é esse ambiente legal, gostoso de trabalhar, né? Mas, O pessoal além de trabalhar, de ter a responsabilidade, o pessoal se diverte também. cara, e como é que foi esses 2 anos aí que você estava com dificuldade? Como que foi essa virada você falou, tem que começar a fazer coisa diferente, Sim, tenho que mudar um pouco a mentalidade, tenho que mudar um pouco o modelo. Como que foi essa mudança, assim? tá. O que você fez de fato e onde você está hoje, né? Uhum. Comparado com o que você citou até agora. Tá, então vamos lá. O que eu fiz de fato tem muito a ver com até o Move a Pro, a mentoria. Mudar os ambientes e se espelhar nas minhas referências. E começar a andar junto também, com empresários e aprender com empresários. É igual o Flávio Augusto fala, que empresário Gente com empresário. empresário, não tem outra escola que vai ensinar ele sem ser a experiência do outro ou a experiência própria, né? Sim. E foi isso, eu comecei a buscar mais conhecimento. Foi uma época que até em 2024 ali, 2024 a gente já estava fazendo mais pedidos por dia, já estava tendo um alívio assim nessa questão de demanda, então a gente já tinha uma demanda mais fixa, só que tudo dependia de mim ainda. Se eu acontecesse alguma coisa comigo, não abria a estiva. Tanto é que um pouquinho antes de eu entrar na mentoria, eu fechei a estiva para eu ir viajar para eu ter um momento com a minha família, porque a gente não tinha esse momento. Então Uhum, uhum. foi um, Lembro de um case marcante foi do iFood Móvel também, né? então, isso foi um pouquinho antes, aí eu chegava no iFood Mob, que aí foi em junho, foi essa viagem que eu fiz, que aí eu fiquei o final de semana fechado, aí eu fui aproveitar com a minha família, só que aí eu falei, pô, não tô criando um negócio desse jeito, não tô criando uma empresa, então, se tá dependendo tudo de mim, se não roda a empresa sem mim, não tem como, não é uma empresa. Aham. E aí foi essa parte marcante do iFood Móvel também. Foi uma época que a gente é, foi no iFood Móvel do ano passado, que era terça e quarta, né? Aí na terça, tranquilo, a gente não abria. E aí na quarta, eu fui pro evento e aí eu tive que fechar a empresa na quarta porque eu não tava lá. Uhum. Aí eu falei, putz, aí eu tava num monte de empresário lá, todo mundo com a Com as operação lojas rodando, funcionando. funcionando. Aí eu falei, pô, o que eu tô fazendo aqui se eu não consigo deixar a loja aberta ainda sem mim? E aí foi aí que foi o start. Importância do ambiente, né? Com certeza, isso Isso aí que, foi tipo assim, fundamental. você nem deve ter conversado com as pessoas que você pensou, né? Tipo assim, mas você Não, viu eles ali e já te deu um exato. insight, é. Sim, aí só de ver, de estar junto, aí até foi engraçado que foi você e o Adriano lá da estação que me perguntou pra mim, falou, mas e aí, como você tá aberto, tá fechado lá? Eu falei, tá, eu tô aqui, não tem como. E aí foi nesse meio tempo que aí a gente entrou no Moveva Pro, que aí entrou na mentoria, que aí a gente começou a estruturar o plano de ação E pra aí fazer tudo começou a isso. virada de chave. Foi. Boa. E como que tá hoje? Conta como que tá hoje a sua operação. Contou até aqui, equipe, dias da semana, até Tá. se vende pra galera um pouco aí, pra galera pedir estilo. Com certeza. Então vamos lá. Quando a gente começou na mentoria do Move a Pro foi em agosto do ano passado. Ainda era só eu e minha mãe, aí a gente começou a traçar o plano de ação. Aí o Lucas falou, pô, por que você não abre todos os dias?
Foi a primeira ação. Primeira coisa. Aí você falou, porque eu preciso descansar, que você falou. 2 dias que eu precisava tirar para descansar. Aí ele falou, não, vamos ajustar isso aí pra você conseguir abrir todos os dias. Aí quando eu falei que pra minha mãe que eu ia abrir todos os dias, ela falou, não vou trabalhar segunda e terça. Só a partir de quarta. Eu falei, tá bom. A gente fez uma conta lá, né? Eu falei, cara, se você faturar tanto segunda e terça, Exato. você consegue contratar a equipe e folgar do mesmo jeito. Exato. Aí a gente fez essa conta, aí eu falei assim, tá, no começo fiquei agosto e setembro trabalhando sozinho de segunda e terça. Então, eu fazia o hambúrguer, fritava a batata, embalava o hambúrguer, respondia cliente. Então, eu fiquei nesses 2 meses assim. Eu falei, meu, não dá pra ficar mais assim. Aí foi quando eu comecei a chamar freelance de final de semana para atendimento. E aí minha mãe continuava trabalhando de quarta a domingo. Aí foi quando eu fui atrás do menor aprendiz, que foi a solução que a gente achou mais prática e rápida e eficiente, né? E aí foi uma luta também nessa parte de contratação. A gente acho que marquei umas 4 dias de entrevista, o pessoal não aparecia, não ia, não tinha. Aí teve uma vez também que numa dessas entrevistas, eu aprovei um menino, aí chegou no dia seguinte, ele já falou que não tinha interesse na vaga. Caramba. Aí foi quando eu achei o menor aprendiz que está trabalhando hoje com a gente, o Gabriel. Que foi, desde o começo, ele sentir vontade nele de trabalhar. Tanto é que a recomendação da gente é não começar sem o contrato, né? Sim. Aí ele já mandando, assim que eu falei para ele que ele estava aprovado, ele já mandando mensagem falando, quero trabalhar. Eu falei, pô, tu tem que esperar o contrato e tal, não dá. E desde então ele tá lá com a gente, faz 6 meses que ele tá lá com a gente, aí foi em outubro que ele começou. Legal. E aí foi quando eu consegui ajustar para minha mãe voltar a trabalhar de segunda e terça, pelo menos, para me ajudar. E aí, a partir de quarta a domingo, ele ficava comigo lá. Então, era eu e ele de quarta a domingo, a minha mãe de segunda e terça. Aí, beleza, fiz isso, aí comecei Pô, aí outro insight também que foi aquele negócio de chutar a bola e correr atrás. Eu tive esse momento da corrida, mas eu não tinha me preparado para sair nesse dia da corrida. Eu estava me preparando porque eu tinha marcado uma viagem para a praia no feriado do dia 8 de dezembro. Então eu falei, pô, no dia 8 de dezembro eu vou viajar e vou ter que deixar a operação rodando, sem mim. E aí foi como eu comecei a falar, pô, preciso achar alguém para ficar na parrilha, preciso achar alguém para ficar... Porque o menor aprendiz não fazia parrilha. Não faz. E aí foi um dia que um motoboy que estava desde o começo com a gente, quando a gente tinha contratado uma empresa terceirizada de motoboy, ele estava desde o começo lá com a gente. E aí ele chegou pra mim e falou, tô com vontade de fazer os hambúrguer, tô com vontade de aprender a fazer. Aí eu falei, põe a touca e o avental, lava a mão e começa. Vambora. E aí nesse dia ele pegou e começou. Aí ele gostou, pegou o jeito depois, o Andrei, e tá lá até hoje. Tá? A gente chamou ele para trabalhar com a gente interno, ele trabalha de motoboy em outro serviço durante o dia, que é o serviço dele, e à noite ele trabalha com a gente lá. E aí da sua mãe, antes ela trabalhava de quarta a domingo, Isso. Depois ela começou a trabalhar só de segunda e terça, já liberamos o final de semana. Pra sua mãe, agora nada. Agora nada. Então aí o que eu falei pro Gabriel, aí eu comecei a passar tudo para ele, e aí ele chegou com uma proposta para mim. Na verdade não é uma proposta, mas eu escutava ele comentando, falando que a mãe dele, a namorada dele ia pra igreja no final de semana, ele não conseguia ir por conta do trabalho, né? Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, acha alguém para você treinar e um amigo seu, e aí a gente vê uns dias que ele consegue vir para te substituir no final de semana e e eu troco a sua folga, aí a sua escala. Então hoje ele trabalha de segunda a sexta e tem o final de semana livre, e o outro menino que ele conseguiu treinar vai nos dias que ele não vai. Pô, muito bom, muito bom. E pro futuro, Gil, o que você tá pensando pro Estiva, para você como empresário? Qual que é seu sonho? Tipo assim, pô, se chegar em A, eu vou estar satisfeito. Se chegar em 2A, vai superar minha expectativa. Cara, vamos lá, nessa parte. No futuro próximo, abrir o salão, abrir a experiência presencial lá, que é um modelo de negócio que eu fiz, inclusive no iFood Móvel, que eu fui ver o modelo do Santi da Grind House do 1%. E eu me espelho muito nesse modelo.
E no futuro eu penso na expansão. É um insight muito bom que eu trouxe também nessa questão de expandir e não perder a essência. Foi no evento do Cheirinho Bom que a gente foi faz umas 2 semanas atrás. Uhum. Que você vê que é um negócio que não parece uma franquia. Sim. Que nessa questão de manter a simplicidade, de manter o contato com o cliente, de manter o produto de qualidade. Eu tinha muito esse receio de expandir e perder essa essência, entendeu? Sim, sim. E aí você quer ir para esse caminho de expansão, o salão, né? E depois expansão de loja. Sim, aí criar Você mais pensa em lojas. sair da sua casa? Sim, Penso. penso. Aí eu deixaria poderia deixar esse ponto como a Dark Kitchen, é o principal ali, porque é uma localização muito boa. A gente está localizado perto do Balão do Castelo ali, então a gente atende Cambuí rápido. Chapadão é um dos principais bairros que pedem delivery em Campinas. A gente está trabalhando com entrega híbrida, entrega flex, que agora chega até em Barão, a nossa entrega. Então é uma localização muito boa ali, mas eu pretendo sair de lá sim. E manter, mas também ter mais lojas. Quando tiver volume o suficiente. Exato. Massa. E você falou de referências, cara. Quem que, além do Santi, quem que você espelha? Aí pode ser tudo, né? Uhum. Artista, gente de fora, gente de dentro, família, pessoas que você modela assim, que fala, cara, gostaria de, no futuro, estar nesse caminho, sabe? Certo. Cara, em questão de trabalho, assim, resiliência minha principal referência é meu pai, que ele já passou muitas coisas com a empresa dele. Ele mora com você? Mora. Ele fundou a empresa JS com 27 anos, então ele fundou praticamente com a minha idade a empresa, e tem a empresa até hoje, está com 76, vai fazer 73 esse ano. É a minha principal referência em questão de trabalho e resiliência. Outras referências, como eu falei no começo, o Netão. O Netão foi uma referência de modelo de negócio, que foi a história dele é até legal, que ele criou a hamburgueria para não demitir os funcionários, né? Que não, por causa da pandemia, por conta do volume do açougue que acabou baixando por conta da pandemia, ele criou a hamburgueria para dar trabalho para essas pessoas. Sim. E o Santi também é uma referência nessa questão mais gastronômica para mim, então eu pego muita referência dele. E Parrilha também, né? E da Parrilha, por ele ter esse modelo também do Grindhouse em 1%, que ele quer um modelo franqueável dele, também é uma coisa que me atrai muito nessa questão de expansão, né, da expansão. E você também, cara. Você obrigado. é uma referência para todos nós aqui de Campinas. Valeu, cara. Me sinto honrado. Não me acho que sou nessa posição, mas eu me sinto honrado de ouvir, velho. Não, com certeza. Eu lembro quando a gente foi, acho que foi apresentar a mentoria, que você foi apresentar a mentoria quando a gente tinha fechado a mentoria. Eu lembro que a gente até trocou uma ideia, pô, a gente tinha certeza que a gente ia trabalhar junto alguma hora, né? Porque faz muito sentido tá perto. Pô, que massa, muito massa. E aí, já entrando nisso da mentoria, a gente tem o nosso grupo de mentoria do Movia Pro, né? Então o Gil faz parte, assim como o Luquinhas, assim como o Lucas do Pancho. Cara, o que você mais aproveita, assim, do grupo, sabe? O que você vê que é a maior fortaleza, assim, para você, né? Eu sei que cada um valoriza uma entrega, sim, né? Então, para você, o que você vê hoje de massa, assim, no Movia Pro e que fez diferença no seu negócio ou em você como empresário? Cara, eu acho que igual você falou, do ambiente. O poder do ambiente é muito forte lá. Se você tá engajado com empresários que estão sempre pensando em expansão, qualquer coisa que aparece no grupo lá de oportunidade, o pessoal tá agarrando, tá criando oportunidades também. Tem muito isso de você gerar ideias para o negócio, de trocar informação, de networking, seja até essa presença em eventos externos também é muito bom, é muito enriquecedor. Você vê outras referências, além do mercado gastronômico, você vê outras referências também em outros mercados, é fundamental. E estar junto com o pessoal que está nessa visão também faz toda a diferença. Eu acho que existem outros lugares que têm ambientes legais também, então vamos por, sei lá, o grupo da Brasel. Sim. Só que eu acho que é distante, né? Tipo assim, por ser muita gente, você não consegue acompanhar tudo que a galera fala e às vezes você não tem essa proximidade
de estar ali com a pessoa, né? E o que também é muito bacana da gente lá no grupo é a amizade que a gente criou. Então a gente criou um relacionamento de amizade mesmo, não é nem... tem questão profissional de mentorado, de troca, tudo, mas eu acredito que o principal também foi essa questão da amizade, de você ser amigo mesmo das pessoas, Sim. a parceria, de você, a pessoa poder ajudar a pessoa, assim como você precisar de ajuda, alguém vai te ajudar ali. Eu vejo isso muito forte mesmo. Uma rede de apoio, digamos. Isso do ambiente é uma das nossas fortalezas mesmo. Todo mundo em crescimento, todo mundo querendo, ambicioso, expansão. Chega lá acomodado, você já vê a turma querendo alugar imóvel, aumentar salão e você já sai da zona de conforto e é comida boa, né? Com certeza, isso aí não pode faltar. Esse é pré-requisito, né? Comida ruim, a gente vai fazer uma consultoria para você melhorar a sua comida, velho. E é aquele negócio, para você fazer uma comida ruim hoje, tem que ser muito bom nisso. Porque... tem que ser muito bom em fazer comida ruim. Porque com a facilidade que tem no mercado hoje de produto, de coisa, YouTube, chat, tudo, né? E a qualidade aumentou muito também, né? Na questão de você ter um produto, uma matéria-prima para você criar um produto tá muito mais acessível. É uma vantagem nossa aqui de Campinas, né? Às vezes em outras cidades a galera tem mais dificuldade nisso, mas aqui em Campinas a gente tem acesso a bastante coisa boa. Cara, curtiu o bate-papo? Bacana. Tranquilo? De boa. Então vou jogar umas perguntinhas difíceis para você. Chegou a hora da verdade. Perguntas rápidas. Deixa eu até tomar uma água. Molha as palavras. Vai pedir o que no delivery hoje, sexta-feira? Sexta-feira, vamos lá. Pior que a semana inteira eu tô comendo mal. Eu também. Mal porque tem semana de evento. Então, ó, vamos lá, recapitular a semana. Eu pedi vidotinho, parmegiano. Aí depois a gente foi almoçar no... Estação feijoada. Aí no mesmo dia que eu almocei feijoada, eu fui na The Simple comer o donut. O smash no donut lá. Aí ontem a gente foi almoçar no Irato. Churrasco. E à noite? À noite a minha mãe fez torta. Torta salgada. Aí hoje sorte que eu fui treinar hoje. Pede um rap lá no Zetuba. Na terça-feira eu fui almoçar no Zetuba. Eu vou equilibrar. É isso, galera. Na turma aqui, todo mundo é cliente de todo mundo. Exato. E a gente gasta nos nossos amigos. É reembolso que a gente tem. É isso aí. Ó, crescer ou lucrar? Lucrar. Intuição ou dados? Dados. Planejador ou executor? Planejador. Fazer mais ou fazer melhor? Fazer melhor. Margem alta ou volume alto? Margem alta. Reduzir custo ou aumentar vendas? Reduzir custo. Promoção ou geração de valor? Geração de valor, mas eu tô tentando melhorar isso. Tá no meio do caminho? Já estive nesse lugar. Tem que se posicionar mesmo. É difícil virar essa chave. Muito giro ou ticket médio alto? Ticket médio alto. Simplicidade ou inovação? Simplicidade. Velocidade ou capricho? Capricho. Visual ou sabor? É que a gente come com os olhos, né? Essa é difícil? Mas eu acho que sabor. Sabor também só. Trend ou clássico? Clássico. Frete grátis ou cupom? Frete grátis. Essa é ruim pra você. Dark ou salão? Os dois. Os dois? Agora que é os dois, né? E aí um pouco de gestão de pessoas. Treinar ou trocar? Treinar. Equipe barata ou equipe boa? Equipe boa. Controle ou confiança? Controle. Apesar de eu confiar muito. Eu também. Eu também sou mais cômodo da confiança do que do controle. Delegar ou centralizar? Delegar, agora. Agora. É importante. Crescer rápido ou crescer sólido? Sólido. E a última, segurança ou risco? Risco. Todo mundo, né? Empreendedor é risco, não tem jeito. Não tem jeito. Galera, esse foi a entrevista com o Giovanni Stivanelli, Stiva Burger Parrilha. Dá seu endereço, onde te encontra, Instagram. Galera, o Instagram da Stiva é Stiva Parrilha Burger. A gente fez um rebranding faz pouco tempo, a gente mudou a marca. Eu acredito que essa nova fase que a gente está vivendo, a gente tem que ter um posicionamento mais profissional, mas sem perder a essência.
E é isso. A gente está no iFood, está no 99. E tem a retirada presencial lá também, Rua Frei Manuel da Ressurreição, 428. E é Bairro? isso. Guanabara. Jardim Guanabara. Então, galera aí, Taquaral, Guanabara, Castelo, tá aí na sua região. Às vezes o Cambuí fica longe, o raio, tá um fretinho mais caro. Acho que até o Cambuí tem um lugarzinho ali, você entra o Cambuí que pega frete grátis. Não, mas às vezes o cara que mora lá no Guanabara pedir do Cambuí, né? Ah, sim. Aí, ó, pede pertinho ali, 1 km, frete grátis, entrega rápido. Pô, 10 minutinhos. 10 minutinhos tá lá. Gil, muito obrigado, velho. Uma honra agradeço. estar aqui. Espero que você tenha gostado. Gostei Foi pra bom o caramba. papo? Foi bom demais. Obrigado, viu, pela oportunidade. Tamo junto sempre. Galera, toda sexta entrevistando algum empresário da região do food service que tem histórias incríveis para compartilhar, insights. Espero que você tenha gostado. Então se inscreve no canal, curte, compartilha com algum empresário que precisa ouvir o que a gente conversou aqui hoje. Se estiver assistindo, tira uma fotinha, marca a gente que eu quero me conectar com você. E toda sexta tem entrevista nova aqui no nosso canal do YouTube. Então te vejo na próxima e até logo. Valeu.